Você já sentiu que sua mente nunca desliga, como se estivesse presa em um turbilhão de pensamentos que só geram ansiedade e cansaço? Você tenta relaxar, mas algo sempre traz de volta preocupações com o futuro, arrependimentos do passado e problemas que talvez nem aconteçam. E enquanto isso, a paz se torna cada vez mais distante. Mas e se existisse um caminho para quebrar esse ciclo e finalmente sentir leveza mental? Hoje você vai descobrir como silenciar o caos interno, fortalecer sua fé e recuperar o controle da sua mente. E tudo começa com um simples passo. Pensar demais pode ser exaustivo. A mente vira um labirinto sem saída, onde cada pensamento puxa outro, e de repente, a cabeça está cheia de cenários catastróficos que talvez nunca aconteçam. Esse excesso mental rouba a paz, desgasta as emoções e afeta até a saúde física. Quem nunca perdeu o sono remoendo algo que já aconteceu ou se preocupando com o que pode vir? O primeiro passo para desintoxicar a mente é perceber que esse ciclo existe e decidir que ele precisa ser quebrado. Muitas vezes, essa enxurrada de pensamentos surge da necessidade de controle. A mente tenta prever tudo para evitar surpresas, mas no fim, o que sobra é ansiedade. O problema é que a vida nunca será completamente previsível. Aceitar que nem tudo está ao alcance do nosso controle traz uma liberdade imensa. Imagine soltar um peso que você carrega há anos nas costas. Parece impossível, mas não é. O segredo está em aprender a entregar aquilo que não depende de você. E entregar para quem? A resposta é simples: para Deus. Isso não significa abdicar da responsabilidade, mas sim entender que há um plano maior em ação. Pessoas que confiam em Deus experimentam uma paz que transcende a lógica humana. Não é que elas não tenham problemas, mas elas aprenderam que não precisam resolver tudo sozinhas. Quando a mente se alinha com essa verdade, a ansiedade perde força e o coração encontra descanso. Só que confiar em Deus exige prática. O hábito de pensar demais não desaparece do dia para a noite. É um processo diário de reconhecer quando os pensamentos estão saindo do controle e redirecioná-los. Um exercício poderoso é substituir cada pensamento de preocupação por uma oração. Em vez de gastar energia com o "e se der errado", a pessoa pode escolher dizer: "Deus, eu confio no seu plano." Aos poucos, essa mudança de mentalidade se torna natural. Outro ponto essencial é escolher o que alimentar na mente. Tudo o que consumimos, notícias, redes sociais, conversas, influencia nossos pensamentos. Se a pessoa passa o dia se cercando de informações negativas, o cérebro vai responder com ansiedade e medo. Por outro lado, se ela se cerca de mensagens que inspiram fé e esperança, a mente começa a se transformar. É como escolher entre regar uma planta ou sufocá-la com veneno. Além disso, o ambiente ao redor impacta muito no fluxo mental. Lugares caóticos, pessoas negativas e rotinas estressantes aumentam a sobrecarga de pensamentos. Criar momentos de silêncio e introspecção ajuda a mente a desacelerar. Isso pode ser feito por meio de caminhadas ao ar livre, momentos de leitura ou até mesmo pausas intencionais no meio do dia. O importante é permitir que a mente respire. E tem algo fundamental: aprender a distinguir quais pensamentos merecem atenção. Nem tudo o que passa pela cabeça é verdade ou relevante. Muitas preocupações são apenas ruído mental, sem fundamento na realidade. Perguntar-se: esse pensamento me ajuda ou me paralisa? Pode fazer toda a diferença. O que não edifica deve ser descartado, como se estivesse limpando um armário cheio de tralha inútil. Um erro comum é acreditar que pensar demais significa estar no controle. Na realidade, o efeito é o oposto. A pessoa se torna refém dos próprios pensamentos. Tomar consciência disso é libertador.
Imagine alguém dirigindo um carro e, de repente, percebe que estava pisando no freio sem necessidade. Ao soltar o pé, o veículo avança sem esforço. A mente funciona da mesma forma quando aprende a relaxar, e isso nos leva a outro ponto: confiar no tempo certo das coisas. Muitas angústias surgem da pressa em querer respostas imediatas. Só que a vida tem seu próprio ritmo. Saber esperar é uma habilidade poderosa que evita decisões impulsivas e proporciona mais equilíbrio emocional. A paciência não é sinal de passividade, mas sim de sabedoria. Outra estratégia eficiente é colocar os pensamentos no papel. Escrever sobre as preocupações ajuda a organizá-las e enxergá-las com mais clareza. Muitas vezes, um problema que parecia enorme na mente se torna pequeno quando é colocado em palavras. Além disso, manter um diário de gratidão muda a perspectiva. Registrar as bênçãos diárias cria um antídoto contra a negatividade. E claro, buscar apoio também é essencial. Conversar com pessoas de confiança, compartilhar angústias e ouvir diferentes perspectivas faz toda a diferença. Ninguém precisa enfrentar essa batalha sozinho. A mente pode ser um labirinto complicado, mas existem mapas que ajudam a encontrar a saída. O primeiro passo? Reconhecer que é possível. Agora, se a mente já começou a desacelerar, é hora de entender por que confiar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de força. Gostou desse primeiro trecho? Quer que eu ajuste algo ou seguimos para o próximo? Muita gente encara a ideia de confiar em Deus como um sinal de fraqueza, como se fosse desistir de lutar e apenas aceitar o que vier. Mas, na realidade, é o contrário. Confiar em Deus exige coragem, porque significa abrir mão da ilusão de controle e aceitar que existe um plano maior, mesmo quando as coisas não fazem sentido. É um exercício diário de fé e entrega, e quem aprende isso experimenta uma liberdade que poucos conhecem. Afinal, carregar o peso do mundo nas costas não é prova de força, mas de cansaço. Quem nunca passou noites em claro tentando encontrar uma solução para algo que parecia impossível? A mente cria cenários, elabora estratégias, mas a angústia não vai embora. Isso acontece porque algumas respostas não vêm da razão, mas da confiança. Confiar em Deus não significa não fazer nada, mas sim agir dentro do possível e deixar o impossível nas mãos dele. E quando essa confiança é genuína, o coração descansa, porque sabe que está sendo guiado por algo maior. A grande questão é: como desenvolver essa confiança? Não é um processo instantâneo, mas algo que se constrói com o tempo. Assim como um relacionamento se fortalece com convivência, a fé se fortalece quando se passa tempo com Deus. A oração, a leitura da palavra e a prática do que se aprende criam raízes profundas que sustentam nos momentos difíceis. É assim que se troca o medo pela paz e a ansiedade pela certeza de que tudo tem um propósito. A vida tem uma maneira peculiar de testar essa confiança. É fácil dizer que se confia em Deus quando tudo está indo bem, mas e quando as coisas saem do controle? Nessas horas, a mente tende a querer tomar as rédeas e buscar soluções desesperadas. Mas confiar é justamente aprender a esperar, a respirar fundo e lembrar que Deus já viu o final da história, enquanto nós estamos apenas no meio dela. Um exemplo claro disso é quando alguém perde um emprego. O primeiro impulso é entrar em pânico, imaginar que tudo vai desmoronar. Mas quem confia em Deus entende que se uma porta se fechou, é porque outra, melhor, está prestes a se abrir. E ao invés de se entregar ao desespero, essa pessoa usa esse tempo para se preparar, buscar aprendizado e fortalecer a fé. Não porque ignora a realidade, mas porque sabe que não está sozinho nessa jornada. A mente humana tem o péssimo hábito de criar monstros onde não existem.
Pequenos problemas ganham proporções gigantescas quando são vistos pelo olhar da insegurança. Mas quando se aprende a confiar, tudo muda. O que antes parecia um beco sem saída se transforma em uma oportunidade de crescimento. O que antes trazia desespero, agora gera expectativa pelo que Deus pode fazer. E tem um detalhe importante. Confiar não significa que tudo vai acontecer no nosso tempo ou da forma que esperamos. Muitas vezes Deus nos dá algo diferente do que pedimos, porque Ele sabe o que realmente precisamos. É como uma criança que quer comer doce antes do almoço, mas os pais, sabendo o que é melhor, oferecem uma refeição nutritiva. A princípio, pode parecer uma negação, mas no fim, é um cuidado imenso. Isso nos leva a um ponto essencial: paciência. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode agir, mas também aceitar que Ele sabe o momento certo. Quando uma semente é plantada, não se colhe o fruto no dia seguinte. Há um tempo de espera, de crescimento, de preparação, e quem tenta apressar esse processo pode acabar estragando tudo. Por isso, confiar também é aprender a esperar sem ansiedade. Outra coisa que fortalece essa confiança é lembrar das experiências passadas. Quantas vezes algo parecia impossível, mas no final, tudo se resolveu de uma forma surpreendente. Quando se olha para trás e se vê quantas vezes Deus já cuidou de cada detalhe, fica mais fácil acreditar que Ele continuará cuidando. A gratidão pelo que já aconteceu reforça a certeza de que o futuro também está seguro. A verdade é que confiar em Deus transforma a maneira como se vive. A mente se acalma, o coração se fortalece e os desafios deixam de ser fardos insuportáveis. Isso não significa que não haverá problemas, mas sim que eles não terão mais o poder de roubar a paz. É um descanso que vem de dentro, que não depende das circunstâncias externas. E quando se experimenta essa paz, nunca mais se quer voltar para a vida de inquietação. Agora que a confiança está sendo trabalhada, é importante entender o impacto negativo do controle excessivo e como ele pode atrapalhar essa jornada. O desejo de controle é uma armadilha que prende muitas pessoas em um ciclo interminável de estresse e frustração. A ideia de que tudo precisa estar sob domínio gera uma pressão imensa, porque no fundo, ninguém tem esse poder absoluto. O medo de que algo saia do planejado faz com que a mente fique em alerta constante, tentando prever todos os cenários possíveis. Mas, ironicamente, quanto mais se tenta controlar, mais ansioso e cansado se fica. A necessidade de controle nasce da insegurança. Quando alguém acredita que precisa garantir cada detalhe para que as coisas deem certo, na verdade, está tentando compensar um medo profundo de fracasso, rejeição ou perda. Só que a vida nunca segue um roteiro perfeito. Imprevistos acontecem. Pessoas tomam decisões inesperadas. Situações mudam sem aviso. E quem não aprende a lidar com isso acaba sofrendo muito mais do que deveria. Muitos passam anos tentando segurar todas as pontas, assumindo responsabilidades que nem são suas. São aqueles que acreditam que precisam resolver os problemas de todo mundo, que não podem falhar, que devem estar sempre no controle de tudo. Mas no final das contas, essa postura só gera desgaste e esgotamento. Não é à toa que tantas pessoas vivem exaustas, como se estivessem carregando um peso invisível nos ombros. O pior é que essa tentativa de controle não impede que problemas aconteçam. Pelo contrário, só aumenta a frustração quando as coisas não saem como esperado. Quem tenta controlar tudo se desespera diante do inesperado, enquanto quem aprende a confiar lida com as mudanças de forma mais leve. Não significa ser passivo ou irresponsável, mas sim entender que algumas coisas simplesmente fogem do nosso alcance. Na Bíblia, há diversas passagens que mostram como confiar no plano de Deus traz paz.
Um exemplo clássico é a história de Moisés e o Mar Vermelho. O povo estava cercado, sem saída aparente, mas Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Se Moisés tivesse tentado resolver tudo por conta própria, sem confiar, teria se afogado na ansiedade. Mas ele escolheu acreditar, e o impossível aconteceu. Esse princípio vale para qualquer situação da vida. Um erro comum é acreditar que abrir mão do controle significa desistir. Na verdade, significa aprender a focar no que realmente pode ser feito e soltar o que está além do próprio poder. Isso evita desperdício de energia com preocupações inúteis e permite agir de forma mais estratégica. É como um jogador de xadrez que aprende a esperar o momento certo para cada movimento, em vez de agir por impulso. A grande verdade é que controlar tudo é uma ilusão. Ninguém pode impedir totalmente que problemas surjam, que pessoas mudem ou que circunstâncias inesperadas apareçam. Mas o que se pode fazer é mudar a forma de reagir a isso. Quando se aprende a confiar em Deus, os desafios deixam de ser monstros assustadores e passam a ser apenas parte do processo. Uma boa forma de começar a abandonar o controle excessivo é fazer perguntas simples. Isso realmente está nas minhas mãos? Ou estou tentando resolver algo que não depende de mim? Muitas vezes, só essa reflexão já alivia a tensão e permite enxergar as coisas com mais clareza. Outra técnica eficaz é listar o que está sob seu controle e o que não está. O que puder ser feito, faça. O resto, entregue. Também é importante entender que nem tudo precisa ter uma resposta imediata. Muitas pessoas sofrem tentando encontrar soluções para questões que ainda nem se desenrolaram completamente. Elas se desgastam com o e se da vida, criando problemas que talvez nunca aconteçam. Aprender a viver um dia de cada vez, sem antecipar dores desnecessárias, é um passo gigante para uma mente mais leve. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de segurar o futuro com as próprias mãos. Mas o futuro não pode ser controlado. Pode-se planejar, pode-se agir com sabedoria, mas no fim há um tempo certo para cada coisa. E quando se aceita isso, a paz entra no lugar do medo. Não significa não ter objetivos, mas sim entender que o caminho até eles pode não ser exatamente como foi imaginado. Ao invés de tentar controlar tudo, é mais inteligente aprender a se adaptar. A vida muda, pessoas mudam, oportunidades surgem e desaparecem. Quem insiste em um plano fixo e rígido se frustra quando as coisas não saem como esperado. Mas quem está aberto às possibilidades encontra novos caminhos que jamais teria enxergado se estivesse preso à necessidade de controle. Agora que o peso do controle excessivo começou a ser aliviado, é hora de entender como a oração pode transformar não só as circunstâncias, mas também a forma de enxergar a vida. A oração é uma ferramenta poderosa, mas muitas vezes subestimada. Muita gente enxerga a oração como um último recurso, algo a ser feito apenas quando tudo mais falha. Mas, na verdade, ela deveria ser a primeira atitude diante de qualquer situação. Não porque seja uma fórmula mágica para resolver problemas, mas porque tem o poder de transformar a mente e o coração de quem ora. Quando alguém conversa com Deus, algo muda por dentro antes mesmo de mudar por fora. A oração não é só um pedido, mas um momento de conexão. Imagine poder falar diretamente com alguém que tem todas as respostas, que conhece o futuro e que tem o poder de abrir caminhos onde não há nenhum. Esse é o privilégio da oração. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem disso e acabam se preocupando mais do que oram. E quanto mais se preocupam, mais ansiosas ficam. Mas quando se aprende a orar com fé, a ansiedade perde força. Muita gente diz que não sabe orar ou que tem vergonha. Mas a verdade é que orar não precisa seguir um padrão rígido. Deus não está interessado em palavras bonitas ou discursos ensaiados.
Ele quer sinceridade. A oração pode ser um simples desabafo, uma conversa sincera sobre as angústias do dia. Pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, porque Deus está sempre acessível. O maior erro é achar que a oração precisa ser longa para ser eficaz. Jesus mesmo ensinou que não é a quantidade de palavras que faz a diferença, mas a fé com que se ora. Uma simples frase como "Senhor, me ajuda a lidar com isso", pode ser mais poderosa do que um discurso cheio de formalidades. O importante não é impressionar Deus, mas se conectar com Ele de verdade. E um detalhe importante: a oração não é só para pedir, mas também para agradecer. Muitas vezes, as pessoas focam apenas no que ainda não têm e se esquecem de tudo o que já receberam. A gratidão transforma a forma de enxergar a vida. Quem agradece mais, reclama menos. Quem percebe as bênçãos que já tem, vive com mais leveza. Isso faz toda a diferença para uma mente menos sobrecarregada. Além disso, a oração traz clareza. Quem já passou por um momento difícil e depois de orar, sentiu a mente mais leve, sabe o que isso significa. A oração alinha os pensamentos, organiza as emoções e acalma o coração. Às vezes, o problema continua lá, mas a forma de enxergá-lo muda completamente. O que antes parecia um beco sem saída, agora se torna uma situação administrável. Outro efeito poderoso da oração é que ela gera confiança. Quem ora constantemente começa a perceber como Deus responde, mesmo que não seja da forma esperada. Isso cria um histórico de fé, onde a pessoa olha para trás e vê quantas vezes já foi cuidada. Essa confiança faz com que os desafios futuros não pareçam tão assustadores. Afinal, se Deus já fez antes, Ele pode fazer de novo. E é claro que nem sempre as respostas vêm na hora. Às vezes Deus responde com um sim, outras vezes com um não e muitas vezes com um ainda não. O problema é que muitas pessoas desistem no ainda não e acham que a oração não funciona. Mas a espera também faz parte do processo. Deus trabalha nos bastidores e muitas vezes a demora não é uma negativa, mas uma preparação. Outro ponto importante é que a oração não muda só as circunstâncias, mas também quem ora. Quem ora com frequência se torna mais paciente, mais sábio, mais resiliente. A mente começa a se transformar, os pensamentos se tornam mais positivos e a forma de lidar com os desafios melhora. Não é apenas um ato religioso, mas uma ferramenta prática para manter o equilíbrio emocional. Orar também fortalece a fé. Quem tem o hábito de conversar com Deus sente sua presença com mais clareza no dia a dia. E isso faz toda a diferença. Em vez de agir no desespero, a pessoa aprende a esperar. Em vez de tomar decisões impulsivas, ela busca direção. E isso evita muitos erros e arrependimentos. A oração não tira os problemas, mas dá a sabedoria necessária para enfrentá-los. E por falar em transformação da mente, existe algo ainda mais poderoso para mudar a forma de pensar: a renovação pela palavra. A oração prepara o coração, mas é a palavra que o preenche com verdades que fortalecem a fé e eliminam os pensamentos negativos. A mente humana é como um campo fértil. O que é plantado nela cresce e influencia todas as áreas da vida. Se os pensamentos forem negativos, carregados de medo, dúvida e pessimismo, a colheita será ansiedade, insegurança e desânimo. Mas, se a mente for alimentada com verdades que edificam, o resultado será uma vida mais equilibrada, cheia de paz e propósito. É por isso que a renovação da mente pela palavra é essencial. Muitas pessoas vivem presas em padrões de pensamento destrutivos sem nem perceber. Elas acreditam em mentiras que foram repetidas tantas vezes que parecem verdade. Eu não sou capaz, nada dá certo para mim, Deus se esqueceu de mim. Essas frases, quando internalizadas, criam barreiras invisíveis que impedem o progresso.
Mas a Bíblia ensina que a verdade liberta, e essa verdade está nas Escrituras. Renovar a mente significa substituir mentiras por verdades. Se alguém acredita que não tem valor, precisa lembrar que foi criado à imagem de Deus e que tem um propósito único. Se acha que está sozinho, precisa se lembrar de que Deus prometeu nunca abandonar os seus. Se sente medo do futuro, deve confiar que Deus tem planos de paz e não de mal. Cada pensamento errado pode e deve ser substituído por uma verdade bíblica. Isso exige prática. Assim como um músculo se fortalece com exercícios diários, a mente se transforma com a repetição de verdades. Ler, meditar e declarar as promessas de Deus não é algo que muda tudo instantaneamente, mas cria um alicerce sólido ao longo do tempo. Quando pensamentos negativos surgirem, o que foi plantado pela palavra se tornará a resposta automática. Um erro comum é achar que basta ler um versículo de vez em quando para que a mente mude. A transformação acontece quando a palavra se torna um estilo de vida. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se manter saudável, a mente precisa ser nutrida constantemente com a verdade. Quem só se alimenta espiritualmente uma vez por semana ou apenas nos momentos de crise, não terá forças suficientes para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um manual de vida. Nela há sabedoria para lidar com todas as áreas: relacionamentos, finanças, emoções, propósito. Muitos dos problemas que as pessoas enfrentam hoje poderiam ser evitados se aplicassem os princípios bíblicos. O problema é que muitos buscam respostas em todos os lugares, menos onde elas realmente estão. Além de ler a palavra, é fundamental praticá-la. Saber o que é certo, mas não aplicar, não gera transformação. A mudança acontece quando os ensinamentos são colocados em ação no dia a dia. Isso pode ser feito de diversas formas. Responder com paciência em vez de reagir com raiva, escolher confiar em vez de se desesperar, agir com generosidade em vez de alimentar o egoísmo. Pequenas atitudes moldam uma nova mentalidade. Outro ponto importante é com quem a mente está sendo alimentada. As palavras das pessoas ao redor influenciam diretamente os pensamentos. Se uma pessoa passa o dia absorvendo notícias ruins, assistindo conteúdos que geram medo e se envolvendo em conversas destrutivas, sua mente ficará sobrecarregada com tudo isso. Mas se decidir filtrar o que entra em sua mente e escolher conteúdos que edificam, sua forma de pensar começará a mudar. O que entra define o que sai. A mente renovada pela palavra enxerga a vida de uma forma diferente. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde havia dúvida, agora há certeza. Onde havia ansiedade, agora há paz. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a maneira de interpretá-las mudou. E essa transformação reflete em todas as áreas da vida. Mas para viver essa renovação de forma plena, é preciso aprender algo essencial: descansar no presente e parar de se preocupar tanto com o futuro. Porque no fim, a preocupação apenas rouba o que poderia ser um presente. A preocupação com o futuro é uma das maiores causas de ansiedade. A mente se projeta para frente, tentando prever cada detalhe, evitar cada erro e antecipar cada problema. Mas, por mais planejamento que se faça, o futuro sempre terá incertezas. E quando a pessoa foca demais no que está por vir, ela perde o que está acontecendo agora. A vida acontece no presente, mas quem vive preso no amanhã nunca consegue aproveitar o hoje. O problema é que a preocupação dá a falsa sensação de que está ajudando. Parece que pensar demais em algo pode evitar que dê errado, mas na prática isso só gera desgaste mental. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa sofre por coisas que nunca chegam a acontecer.
Ela cria cenários negativos na cabeça e, mesmo que eles nunca se tornem realidade, já consumiram sua paz e sua energia. Jesus ensinou sobre isso de forma clara. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não significa que a pessoa não deva se planejar, mas sim que não deve carregar hoje o peso de algo que ainda nem aconteceu. O excesso de preocupação não resolve os problemas, apenas rouba a alegria do presente. Viver o presente significa estar realmente presente. Quantas vezes alguém está com a família, mas a mente está no trabalho? Ou está em um momento de descanso, mas os pensamentos estão preocupados com as contas do mês seguinte? A incapacidade de estar no agora faz com que a vida passe e a pessoa nem perceba. E quando olha para trás, se dá conta de que perdeu momentos valiosos por estar focada no que poderia acontecer. Uma boa estratégia para quebrar esse ciclo é treinar a mente para focar no momento atual. Praticar a gratidão diária ajuda nisso. Em vez de pensar no que pode dar errado no futuro, a pessoa pode listar o que já tem de bom hoje. Isso muda a perspectiva e ensina a valorizar o presente. Quando a mente se acostuma a enxergar as bênçãos do agora, ela se preocupa menos com o que ainda não chegou. Outro hábito poderoso é desenvolver a confiança de que o futuro está nas mãos de Deus. Isso não significa que a pessoa não deva fazer sua parte, mas sim que deve aprender a descansar. Existe uma grande diferença entre responsabilidade e preocupação. A responsabilidade leva à ação, enquanto a preocupação paralisa. Quem confia em Deus age com sabedoria, mas não carrega um peso desnecessário. Um exemplo prático disso é alguém que está esperando uma resposta importante, como uma oportunidade de emprego. Em vez de passar dias angustiado, imaginando todos os cenários possíveis, essa pessoa pode decidir entregar a situação nas mãos de Deus. Ela já fez sua parte, então agora pode escolher viver com leveza enquanto espera. Isso não muda a situação em si, mas muda completamente a forma de enfrentá-la. Outra forma de permanecer no presente é aprender a simplificar a vida. Muitas preocupações vêm da tentativa de controlar coisas demais ao mesmo tempo. Quem tenta dar conta de tudo, prever todos os detalhes e garantir que nada saia do planejado acaba exausto. Mas quem aprende a focar no que realmente importa, vive com mais tranquilidade. O segredo está em escolher onde colocar a energia. O descanso verdadeiro vem da confiança. Quando uma criança pequena está com os pais, ela não se preocupa com o que vai comer amanhã ou onde vai dormir. Ela simplesmente confia que será cuidada. Essa é a mesma paz que Deus oferece. A diferença é que muitos não aceitam esse descanso e insistem em carregar sozinhos o que não precisam carregar. Mas quando decidem confiar, sentem um alívio imediato. Viver o presente também envolve aprender a lidar com os pensamentos negativos que surgem. Quando a mente começar a criar preocupações desnecessárias, é possível pará-la e questionar: isso é um fato ou apenas um medo? Muitas vezes, a mente foca em problemas que nem existem. Aprender a desafiar esses pensamentos ajuda a quebrar esse ciclo de ansiedade. O presente é o único momento que realmente existe. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. A única coisa que pode ser vivida de fato é o agora. Quando a pessoa entende isso e aprende a confiar, ela experimenta uma liberdade que nunca havia sentido antes. E para viver essa liberdade de forma completa, é essencial aprender a identificar e eliminar os pensamentos tóxicos que atrapalham essa jornada. Muitos pensamentos tóxicos se disfarçam de verdades absolutas. Eles surgem na mente como se fossem fatos, mas na realidade são crenças distorcidas que limitam o crescimento e roubam a paz. O pior é que, se não forem identificados, esses
Pensamentos se instalam e moldam a forma como a pessoa enxerga a vida. É como usar óculos com lentes sujas e acreditar que o mundo inteiro está embaçado, quando, na verdade, o problema está na visão. Esses pensamentos podem ter várias origens. Algumas crenças vêm da infância, de palavras que foram ditas repetidamente até se tornarem verdades na mente. Outras surgem de experiências dolorosas que deixaram marcas profundas. E há também aquelas que foram absorvidas do ambiente, de pessoas negativas ou influências externas. O fato é que, se não forem confrontados, esses pensamentos continuam agindo como correntes invisíveis. Um dos pensamentos mais tóxicos é: eu não sou bom o suficiente. Ele aparece de diversas formas: no medo de falhar, na insegurança, em tomar decisões, na sensação de que nunca se é capaz. Esse tipo de crença pode paralisar alguém por anos, impedindo que tente algo novo ou acredite no próprio potencial. Mas a verdade é que ninguém nasce pronto. O crescimento vem com o tempo, com o aprendizado e principalmente com a coragem de seguir em frente, mesmo sem se sentir 100% preparado. Outro pensamento destrutivo é: as coisas nunca mudam para mim. Quem acredita nisso se convence de que está preso a uma realidade fixa, onde nada pode melhorar. Mas isso é uma ilusão. A vida está em constante movimento, e o que parece impossível hoje pode ser completamente diferente amanhã. Quem alimenta esse pensamento acaba se sabotando, desistindo antes mesmo de tentar. Mas quem decide enxergar possibilidades em vez de limitações, abre portas que antes pareciam fechadas. A mente também tende a alimentar o medo do julgamento. O famoso "o que os outros vão pensar". Esse pensamento faz com que muitas pessoas deixem de seguir seus sonhos, de se expressar ou até de tomar decisões importantes por medo da opinião alheia. Mas a verdade é que sempre haverá alguém para criticar, independentemente do que for feito. E viver preso a isso é entregar o próprio poder para os outros. Quem realmente se liberta desse medo começa a viver de forma muito mais autêntica. Outro tipo de pensamento tóxico é aquele que prende no passado. Se eu tivesse feito diferente, se aquilo não tivesse acontecido, se eu não tivesse errado. Esse tipo de pensamento rouba a energia do presente e impede a pessoa de avançar. O passado não pode ser mudado, mas o aprendizado que ele trouxe pode ser usado para construir um futuro melhor. O segredo está em parar de olhar para trás com arrependimento e começar a olhar para frente com propósito. E tem também o pensamento de comparação. Fulano conseguiu e eu não. Eu nunca vou ser tão bom quanto aquela pessoa. A comparação destrutiva é um veneno silencioso. Cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio tempo e suas próprias lutas. Medir o próprio progresso com a régua dos outros só gera frustração. O foco deve estar no próprio crescimento, não no caminho alheio. Para eliminar esses pensamentos, o primeiro passo é identificá-los. Muitas vezes, eles passam despercebidos, agindo no automático. Mas ao prestar atenção, a pessoa começa a perceber padrões. Quando um pensamento limitante surgir, é importante questioná-lo. Isso é um fato ou apenas uma suposição? Essa crença me ajuda ou me atrapalha? Ao desafiar essas ideias, o poder que elas têm começa a enfraquecer. Substituir pensamentos tóxicos por verdades edificantes também é essencial. A Bíblia ensina que a mente deve ser renovada constantemente. Isso significa alimentar-se de palavras que fortalecem a fé, que trazem esperança e direção. Se um pensamento diz "eu não consigo", a verdade deve ser "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Cada mentira mental pode ser trocada por uma verdade que liberta. Além disso, cuidar da saúde emocional faz toda a diferença. O que se consome diariamente influencia diretamente na forma de pensar. Se uma pessoa
está sempre cercada de notícias negativas, de reclamações e de conteúdos tóxicos, sua mente naturalmente será influenciada por isso. Mas se ela se cerca de boas influências, sua mentalidade começa a se transformar. O que entra na mente define o que sai dela. Eliminar pensamentos tóxicos não é algo que acontece do dia para a noite, mas um processo contínuo. Cada vez que um pensamento destrutivo for substituído por um pensamento saudável, a mente se fortalece. E quando isso se torna um hábito, a diferença na forma de viver é imensa. Mas para que essa transformação seja completa, há algo ainda mais poderoso: o perdão. Porque guardar ressentimentos pode ser tão tóxico quanto os próprios pensamentos negativos. O perdão é um dos atos mais libertadores que uma pessoa pode praticar. No entanto, muita gente o enxerga de forma equivocada, como se fosse um favor ao outro ou um sinal de fraqueza. Mas a verdade é que perdoar não é sobre o outro, e sim sobre si mesmo. Guardar ressentimento é carregar um peso desnecessário, uma prisão emocional que consome energia, tira a paz e até afeta a saúde física. Muitas pessoas acreditam que, se perdoarem, estarão minimizando a dor que sofreram ou deixando o outro impune. Mas perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Também não significa permitir que a mesma situação se repita. O perdão é, antes de tudo, uma escolha de se libertar da influência negativa do que aconteceu. É decidir que aquilo não terá mais o poder de roubar a alegria do presente. A falta de perdão gera um ciclo de sofrimento. Cada vez que a lembrança da mágoa retorna, as emoções se reacendem como se a ferida fosse nova. Isso cria um desgaste emocional imenso e pode até se transformar em rancor, um sentimento que corrói de dentro para fora. Por outro lado, quando se decide perdoar, o coração se abre para a cura. O passado não pode ser mudado, mas a forma de lidar com ele pode. Um exemplo prático disso é alguém que foi traído ou injustiçado. A dor pode ser imensa e a tendência natural é alimentar a raiva. Mas carregar esse peso só prolonga o sofrimento. A pessoa que causou a dor pode nem estar mais presente, mas a mágoa continua exercendo controle sobre a vítima. É como segurar um carvão em brasa na mão, esperando que o outro se queime. No final, quem mais se machuca é quem segura. O perdão também não precisa estar condicionado ao arrependimento do outro. Muitas vezes, a pessoa que causou a dor sequer reconhece o erro ou pede desculpas. Mas esperar pelo pedido de perdão é dar ao outro um poder que ele não deveria ter. O ato de perdoar é uma decisão pessoal, um presente que se dá a si mesmo para seguir em frente sem o peso da amargura. Além disso, o perdão não é um evento único, mas um processo. Em algumas situações pode ser necessário perdoar repetidamente toda vez que a mágoa tentar voltar. É como uma ferida física que precisa de tempo para cicatrizar. E tudo bem. O importante é não alimentar os pensamentos de rancor, mas sim substituí-los por palavras e ações que tragam paz. A Bíblia ensina que quem perdoa também recebe perdão. Jesus deixou claro que o perdão deve ser um estilo de vida, não apenas uma atitude ocasional. Isso porque todos, em algum momento, erram e precisam da graça de Deus. Se cada um deseja misericórdia para os próprios erros, por que negar ao outro essa mesma chance? Outro benefício do perdão é o impacto que ele tem nos relacionamentos. Quando se aprende a perdoar, as relações se tornam mais leves. Isso não significa aceitar qualquer tipo de comportamento, mas sim saber lidar com as falhas humanas sem permitir que elas destruam os laços. Perdoar também não exige manter contato com quem causou o dano, mas apenas não carregar ressentimento no coração. A falta de perdão afeta até mesmo a saúde. Estudos mostram que guardar rancor pode aumentar o estresse, elevar a pressão arterial e até enfraquecer o sistema imunológico.
Por outro lado, pessoas que praticam o perdão tendem a ter menos ansiedade, depressão e problemas emocionais. O corpo responde ao estado da alma, e um coração livre de mágoas reflete diretamente no bem-estar físico. Uma forma prática de iniciar o processo de perdão é orar pela pessoa que causou a dor. Isso pode parecer impossível no começo, mas, aos poucos, muda a forma de enxergar a situação. Orar não significa concordar com o que aconteceu, mas decidir entregar a questão para Deus. O perdão, no final das contas, é um ato de fé. Confiar que a justiça divina é maior do que qualquer vingança humana. Quem aprende a perdoar vive com mais leveza. As memórias dolorosas deixam de ter tanto impacto. O coração se torna mais tranquilo e a mente fica mais clara. Mas para que essa transformação seja completa, é preciso desenvolver outra prática fundamental: a gratidão. Porque quando o foco deixa de estar no que machucou e passa a estar no que é bom, a vida ganha uma nova perspectiva. A gratidão tem o poder de transformar a forma como se enxerga a vida. Muitas vezes, as pessoas focam tanto no que falta, que se esquecem de valorizar o que já têm. Elas se prendem às dificuldades, aos problemas, às dores do passado e acabam deixando passar despercebidas as pequenas bênçãos do dia a dia. Mas quando se aprende a cultivar a gratidão, a mente muda, o coração se enche de paz e até os desafios parecem menos pesados. A gratidão não depende das circunstâncias. Tem gente que acredita que só pode ser grata quando tudo está indo, mas essa visão está errada. Ser grato no meio das dificuldades é um exercício de fé. Não significa negar os problemas, mas escolher enxergar além deles. Há sempre algo para agradecer, mesmo nos dias difíceis. A saúde, um novo aprendizado, uma oportunidade inesperada, o simples fato de estar vivo. A ciência comprova que a gratidão impacta diretamente o bem-estar emocional. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente são mais felizes, menos ansiosas e têm uma visão mais positiva da vida. Isso acontece porque a gratidão ativa áreas do cérebro responsáveis pelo prazer e pela sensação de recompensa. Ou seja, quanto mais se pratica, mais natural ela se torna. Um hábito poderoso é manter um diário de gratidão. Anotar todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais se é grato ajuda a mudar o foco da mente. Com o tempo, esse exercício faz com que a pessoa comece a perceber pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. Quando menos se espera, a gratidão se torna um estilo de vida, um reflexo automático diante de qualquer situação. Outro detalhe importante é que a gratidão fortalece os relacionamentos. Demonstrar gratidão pelas pessoas ao redor faz com que elas se sintam valorizadas e cria laços mais fortes. Um simples obrigado, dito com sinceridade, pode mudar o dia de alguém. Pequenos gestos de reconhecimento geram um efeito poderoso, tanto para quem recebe quanto para quem expressa. Muitas vezes, a falta de gratidão vem da comparação. Quem está sempre olhando para o que os outros têm e para o que ainda não conquistou, dificilmente consegue valorizar o que já possui. Mas quando se aprende a focar no próprio caminho, sem medir a vida pelos padrões alheios, a gratidão flui de forma natural. Cada um tem uma jornada única e aprender a apreciar cada etapa faz toda a diferença. A Bíblia ensina que a gratidão deve ser praticada em todas as circunstâncias. Isso não significa agradecer pelo sofrimento, mas sim encontrar motivos para ser grato mesmo em meio às dificuldades. Quem desenvolve essa mentalidade passa a ver os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de apenas como obstáculos. E essa mudança de perspectiva traz uma paz que nada pode roubar. Outro efeito poderoso da gratidão é que ela combate diretamente a ansiedade. Quem vive reclamando, focado no que falta ou no que pode dar errado, está sempre inquieto. Mas quem
aprende a agradecer, desenvolve uma confiança maior na vida e no cuidado de Deus. A preocupação diminui porque a mente se acostuma a enxergar o que já deu certo, em vez de apenas temer o que pode dar errado. Expressar gratidão também fortalece a fé. Quem se lembra das bênçãos que já recebeu tem mais facilidade para confiar que Deus continuará cuidando do futuro. Olhar para trás e ver quantas vezes algo que parecia impossível foi resolvido dá segurança para enfrentar novos desafios. Com mais tranquilidade, a gratidão também impulsiona a generosidade. Quando alguém percebe o quanto já foi abençoado, sente naturalmente o desejo de compartilhar com os outros. Seja com palavras, com ações ou com recursos, a gratidão genuína transborda em gestos de amor. E o mais interessante é que quanto mais se dá, mais se recebe, criando um ciclo positivo de bênçãos. Ser grato não significa ignorar os problemas, mas escolher focar no que edifica. É uma decisão diária, um exercício que fortalece e transforma a forma de viver. Mas para experimentar a verdadeira paz, é preciso aprender algo essencial: o descanso em Deus. Porque não há gratidão plena sem um coração que confia completamente no cuidado divino. Descansar em Deus é um dos maiores desafios para quem vive em um mundo acelerado, onde tudo parece exigir pressa, controle e resultados imediatos. A mente está sempre ativa, preocupada com o que precisa ser feito, ansiosa pelo que ainda não aconteceu. Mas o verdadeiro descanso não vem de momentos passageiros de distração, e sim de uma confiança profunda de que Deus está no controle. Quando se aprende isso, a inquietação dá lugar à paz. Muitas vezes, as pessoas confundem descanso com lazer. Elas acreditam que assistir a um filme, viajar ou passar um tempo sem fazer nada vai aliviar o peso da vida. Mas, por mais que esses momentos sejam importantes, eles não resolvem a raiz do problema. O cansaço que realmente desgasta não é apenas físico, mas emocional e espiritual. E só há um lugar onde esse tipo de exaustão pode ser tratado: na presença de Deus. A Bíblia ensina que Deus oferece descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas esse descanso não significa ausência de desafios, e sim uma nova forma de enfrentá-los. Quem aprende a descansar em Deus continua tendo responsabilidades, continua lidando com situações difíceis, mas faz isso com um coração em paz. A diferença está na entrega, em saber que não precisa carregar tudo sozinho. O maior impedimento para esse descanso é a necessidade de controle. Muitas pessoas vivem tentando resolver tudo por conta própria, carregando pesos que não foram feitos para serem suportados sozinhos. Mas confiar em Deus significa abrir mão dessa carga. Não é ser passivo ou acomodado, mas reconhecer que há limites para o que pode ser feito. O que está nas mãos humanas deve ser feito com excelência. O que está além deve ser entregue a Deus. Um exemplo claro disso é quando alguém está esperando uma resposta importante. O natural é a mente ficar presa na ansiedade, imaginando todos os cenários possíveis. Mas descansar em Deus significa confiar que, independentemente da resposta, Ele tem um plano perfeito. Essa confiança não elimina a espera, mas transforma a forma como se passa por ela. A pessoa não precisa mais ser dominada pela incerteza, porque sabe que Deus já preparou o melhor caminho. Isso não significa que nunca haverá momentos de dúvida ou medo. O descanso em Deus não é um estado permanente de despreocupação, mas uma escolha diária. Toda vez que a ansiedade bater à porta, a decisão precisa ser feita: confiar ou se desesperar. E cada vez que se escolhe confiar, o coração se fortalece, a mente se acalma e a fé cresce. Uma prática que ajuda muito nesse processo é a oração. Quando a mente estiver inquieta, sobrecarregada de preocupações, o melhor a se fazer é parar e conversar com Deus.
falar sobre os medos, entregar as ansiedades e pedir direção. Muitas vezes, no meio da oração, a resposta já vem na forma de paz. Não porque a situação mudou instantaneamente, mas porque o coração mudou a forma de enxergá-la. Além da oração, outro hábito essencial para viver esse descanso é cultivar momentos de silêncio e reflexão. O mundo moderno está sempre barulhento. Redes sociais, notícias, cobranças, mas Deus fala no silêncio. Quem nunca desacelera, nunca consegue ouvir com clareza. Criar o hábito de separar um tempo para meditar na palavra, para respirar fundo e simplesmente estar presente é um passo fundamental para um descanso verdadeiro. Descansar em Deus também significa confiar no tempo dele. Muitas angústias vêm da pressa, da ansiedade por querer que tudo aconteça imediatamente. Mas Deus tem um relógio diferente do nosso. Muitas vezes, Ele não responde no momento esperado, mas sempre age no momento certo. Saber esperar sem desespero é um sinal de maturidade espiritual e emocional. Outro ponto importante é aprender a descansar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Não é difícil confiar quando tudo está indo bem. O verdadeiro desafio é descansar. Quando os problemas surgem, quando as respostas parecem distantes, quando o caminho não está claro. Mas é nesses momentos que a fé é fortalecida. Porque quem aprende a descansar em Deus nos dias difíceis experimenta uma paz que não depende das circunstâncias. E essa paz só é completa quando se entende que o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes, o que parece um atraso é, na verdade, um livramento. O que parece uma porta fechada pode estar abrindo espaço para algo muito maior. Quem aprende a confiar nesse tempo para de lutar contra a realidade e começa a caminhar com mais leveza, sabendo que tudo tem um propósito. E quando se vive dessa forma, a vida deixa de ser uma corrida desgastante e passa a ser uma jornada de fé e aprendizado. O tempo de Deus é um dos maiores testes para a paciência humana. Em um mundo onde tudo acontece rapidamente, onde as pessoas estão acostumadas a obter respostas imediatas, esperar pode ser angustiante. Mas a verdade é que nem tudo está no controle humano. Há processos que precisam de tempo para se desenvolver, lições que só podem ser aprendidas ao longo do caminho. E entender isso evita muitas frustrações desnecessárias. Muitas vezes, o que parece demora é, na verdade, um tempo de preparação. Deus não apenas entrega bênçãos, Ele prepara as pessoas para recebê-las. Se alguém recebe algo antes da hora, pode não saber como administrar. Quantas pessoas pedem uma oportunidade, mas quando ela chega, não estão prontas? Quantos querem respostas rápidas, mas, se as tivessem, tomariam decisões precipitadas? O tempo de Deus é perfeito, porque Ele enxerga o que está adiante, enquanto a visão humana é limitada ao momento presente. Um dos maiores desafios na espera é confiar sem ver. Quando nada parece estar acontecendo, a mente começa a criar dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que estou no caminho certo? E se nunca acontecer? Esses pensamentos são normais, mas não podem dominar as decisões. A fé entra justamente nesse ponto. Acreditar que Deus está agindo, mesmo quando os olhos não conseguem ver nada acontecendo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que esperar. José foi vendido como escravo. Passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas levou anos até assumir o trono. Abraão esperou décadas pelo filho da promessa. Em todos esses casos, havia um propósito. No tempo de espera, Deus não apenas cumpriu suas promessas, mas também moldou o caráter dessas pessoas no processo. A ansiedade geralmente nasce do medo de que algo não aconteça. Mas quem confia no tempo de Deus entende que, se algo ainda não chegou, ou não é a hora certa, ou não é o melhor,
Isso traz uma liberdade enorme, porque tira a pressão de tentar forçar situações. Quantas vezes alguém tentou acelerar algo e depois percebeu que teria sido melhor esperar? O tempo de Deus protege de erros que só seriam percebidos depois. Outra lição importante é aprender a aproveitar a espera. Muitas pessoas vivem tão focadas no que está por vir que não percebem as oportunidades que têm no presente. Elas estão sempre esperando quando eu conseguir aquele emprego, quando eu casar, quando eu tiver mais dinheiro, e acabam perdendo o valor do agora. Mas cada fase tem seu propósito. E quem aprende a viver bem o presente não se sente tão ansioso pelo futuro. Esperar com sabedoria não significa ficar parado, mas agir dentro do que está ao alcance. Se alguém está esperando uma oportunidade, pode usar esse tempo para se preparar. Se está esperando uma resposta, pode fortalecer sua fé. A espera não precisa ser um período de angústia, mas de crescimento. E quem entende isso, sai do outro lado muito mais forte do que entrou. Muitas vezes, Deus usa o tempo de espera para ensinar algo essencial. Pode ser paciência, humildade, confiança. Pode ser um período para ajustar prioridades, corrigir rotas ou até se curar de algo que impediria de viver plenamente a bênção futura. O que para a mente humana parece um atraso, para Deus é um tempo de construção. E o mais interessante é que, quando chega a hora certa, as coisas acontecem de forma natural. O que parecia impossível se encaixa perfeitamente. As portas certas se abrem. As conexões certas acontecem, tudo flui sem que seja preciso forçar nada. Esse é o sinal de que algo está no tempo de Deus. Acontece com paz, não com desespero. Confiar no tempo de Deus não significa não ter desejos ou sonhos, mas entender que há um processo para tudo. Quando essa confiança se torna real, a ansiedade diminui, o medo perde força e a caminhada se torna mais leve. E isso leva a um princípio ainda mais profundo: viver pela fé, não pelo que se vê. Porque no final, a fé é a chave que abre todas as portas certas no tempo certo. Viver pela fé e não pelo que se vê é um dos maiores desafios para a mente humana. A natureza do ser humano é confiar no que é visível, no que pode ser comprovado e explicado. Mas a fé opera em outra dimensão. Ela não precisa de evidências imediatas, porque se baseia na confiança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Quem aprende a viver dessa forma experimenta uma liberdade que poucos conhecem. A fé não ignora a realidade, mas escolhe enxergar além dela. Quando um problema surge, a reação natural é o medo. Mas quem vive pela fé não se deixa paralisar. Em vez de olhar para o tamanho da dificuldade, escolhe olhar para o tamanho de Deus. É uma questão de perspectiva. A mesma situação que, para alguns, é motivo de desespero, para outros se torna uma oportunidade para ver o agir divino. Um dos maiores erros é confundir fé com sentimento. Muitas pessoas acham que ter fé é sentir segurança o tempo todo, nunca duvidar ou nunca ter medo. Mas a fé não depende do que se sente. Ela é uma escolha diária de confiar, mesmo quando as emoções tentam dizer o contrário. Há momentos em que o coração pode estar inquieto, mas a decisão de continuar acreditando muda tudo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram pela fé. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Moisés estendeu o cajado sobre o mar antes que as águas se abrissem. Nenhum deles tinha garantias visíveis, mas confiaram na palavra de Deus e viram o impossível acontecer. O mesmo princípio continua válido hoje. Muitos vivem presos ao que veem e, por isso, tomam decisões baseadas no medo. Se olham para a economia instável, têm medo de investir. Se olham para as dificuldades de um relacionamento, têm medo de amar. Se olham para os próprios limites, têm medo de sonhar.
Mas a fé ensina que o cenário externo não determina o que Deus pode fazer. Quando se confia nele, as possibilidades se multiplicam. Isso não significa viver de forma irresponsável, ignorando a realidade. A fé não anula a sabedoria. Pelo contrário, ela impulsiona a agir com discernimento. Quem vive pela fé não espera as circunstâncias serem perfeitas para começar algo, mas também não age sem direção. Existe um equilíbrio entre confiar em Deus e fazer a própria parte. Um dos maiores desafios para viver pela fé é aprender a lidar com os momentos de silêncio. Há períodos em que parece que Deus não está agindo, que nada está mudando. Mas a fé ensina que mesmo quando não se vê, Deus continua trabalhando. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de crescimento. E quem persiste na fé sempre vê os frutos no momento certo. Outro ponto importante é que a fé precisa ser alimentada. Assim como o corpo precisa de comida para se manter forte, a fé precisa ser fortalecida com a palavra, com oração e com testemunhos que mostram o agir de Deus. Quem se cerca de pessoas de fé, de histórias inspiradoras e de uma mentalidade positiva, encontra muito mais força para continuar acreditando, mesmo nos dias difíceis. A fé também precisa ser colocada em prática. Não adianta apenas dizer que acredita se as ações contradizem isso. Quem crê que Deus está no controle não vive dominado pela ansiedade. Quem crê que há um propósito em tudo não se desespera diante das dificuldades. As atitudes mostram se a fé é real ou apenas teoria. E o mais interessante é que viver pela fé não significa ter todas as respostas. Na verdade, significa aceitar que nem sempre é preciso entender tudo. Deus vê além do que a mente humana pode alcançar. Confiar nele é saber que, mesmo quando as peças parecem fora do lugar, ele já preparou o quadro completo. Mas ninguém precisa trilhar esse caminho sozinho. A jornada da fé se torna muito mais forte quando é compartilhada com pessoas que caminham na mesma direção. E é por isso que a comunidade tem um papel tão essencial na construção de uma vida firmada na confiança em Deus. A caminhada da fé nunca foi projetada para ser solitária. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para viver em comunidade, para crescer através do apoio, da troca e da convivência com outras pessoas. Mas infelizmente muitos tentam enfrentar desafios sozinhos, carregando pesos que seriam mais leves se fossem compartilhados. A verdade é que ter uma comunidade fortalece a fé, traz ânimo nos momentos difíceis e proporciona um ambiente de crescimento contínuo. A comunidade não é apenas um grupo de pessoas reunidas, mas uma rede de apoio onde cada um tem algo a oferecer e a receber. Todos passam por momentos de fraqueza, dúvidas e dificuldades. E é justamente nesses momentos que a presença de pessoas que compartilham da mesma fé faz toda a diferença. Elas encorajam, oram juntas e ajudam a enxergar além do problema. Muitas vezes, uma palavra de alguém pode ser o que faltava para renovar a esperança. A Bíblia ensina que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que as relações certas moldam o caráter e ajudam a manter o foco no que realmente importa. Quem anda com pessoas de fé tem mais facilidade para permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Mas quem se cerca de negatividade e descrença tem muito mais dificuldade para manter a confiança em Deus. Estar em comunidade também é uma forma de aprendizado. Ninguém sabe tudo e cada pessoa tem experiências que podem ensinar algo valioso. Ao compartilhar testemunhos, desafios e vitórias, a fé se fortalece. É por isso que participar de grupos, seja na igreja ou em pequenos encontros, é tão
Importante, ali há espaço para crescimento, troca de conhecimento e um suporte que torna a caminhada muito mais leve. Outro ponto essencial é que a comunidade oferece proteção. Sozinho, é mais fácil se perder, se desanimar ou até tomar decisões erradas. Mas quando há pessoas por perto que se preocupam de verdade, há um alerta quando algo não está certo. Uma amizade verdadeira não apenas apoia nos momentos bons, mas também corrige quando necessário. E essa correção, quando feita com amor, pode evitar muitos erros e arrependimentos. Muitas pessoas se afastam da comunidade por causa de decepções. Elas se machucaram com pessoas dentro da igreja ou com situações mal resolvidas e, por isso, decidiram seguir sozinhas. Mas é importante lembrar que ninguém é perfeito. Assim como em qualquer relacionamento, haverá desafios, mas o valor da comunhão é muito maior do que qualquer dificuldade. O segredo é não permitir que experiências ruins impeçam de viver algo tão essencial para a fé. A comunidade também é um ambiente onde se aprende a servir. O verdadeiro propósito da fé não é apenas receber, mas também dar. Quem está cercado de pessoas que compartilham da mesma visão, aprende a exercer o amor na prática, seja através do cuidado com os outros, da generosidade ou da disposição para ajudar quem precisa. E esse tipo de atitude fortalece não só quem recebe, mas também quem doa. Além disso, a caminhada cristã envolve desafios espirituais que não podem ser vencidos sozinhos. A Bíblia fala sobre a importância de orar uns pelos outros, de carregar os fardos uns dos outros e de fortalecer os mais fracos. Quem tenta enfrentar as batalhas sozinho pode se cansar e desanimar, mas quem está cercado por uma comunidade de fé encontra forças para continuar. Outro benefício da comunhão é o crescimento espiritual mais sólido. Quando alguém está sozinho, é mais fácil cair em distrações ou se desviar do caminho. Mas dentro de uma comunidade há incentivo para crescer, para buscar mais de Deus, para se aprofundar no conhecimento da palavra. O ambiente certo desperta o desejo de evoluir e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Isso também impacta diretamente o propósito de vida. Muitas pessoas só descobrem seus dons e talentos quando estão inseridas em um grupo onde podem servir e desenvolver habilidades. A convivência com outras pessoas revela áreas onde é possível contribuir e faz com que cada um encontre seu lugar dentro do propósito de Deus. A verdade é que ninguém cresce sozinho. A fé se fortalece no coletivo, na troca, no aprendizado conjunto. Quem decide caminhar sozinho pode até seguir por um tempo, mas perde o que há de mais valioso na jornada: o apoio e o amor que tornam tudo mais leve. Mas para viver bem dentro de uma comunidade, há algo essencial: o autocontrole. Porque sem ele, os relacionamentos se tornam difíceis, as emoções dominam e a caminhada se torna muito mais desafiadora do que precisa ser. O autocontrole é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode desenvolver. Em um mundo onde tudo incentiva a impulsividade, dominar os próprios pensamentos, emoções e reações é um verdadeiro diferencial. Quem aprende a exercer autocontrole evita decisões precipitadas, não se deixa levar por provocações e vive com muito mais equilíbrio. É um sinal de maturidade e força interior, muito mais do que simplesmente reagir a tudo que acontece. A Bíblia ensina que melhor é o que governa seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Isso significa que ter domínio sobre si mesmo é uma conquista maior do que qualquer vitória externa. Porque no fim, não são as circunstâncias que determinam o rumo da vida, mas sim a forma como se reage a elas. O verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao redor, mas sim em controlar a si mesmo diante das situações.
O primeiro passo para desenvolver autocontrole é entender que as emoções não devem ser negadas, mas sim gerenciadas. Sentir raiva, medo ou frustração é normal. O problema não está nas emoções em si, mas no que se faz com elas. Quem age no impulso pode dizer palavras das quais se arrependerá depois, tomar decisões erradas ou até afastar pessoas importantes. Mas quem aprende a parar, respirar e pensar antes de agir, tem muito mais chances de tomar boas decisões. Uma área onde o autocontrole é essencial é na fala. Quantos problemas poderiam ser evitados se as pessoas soubessem o momento certo de falar e o momento de ficar em silêncio? Palavras ditas sem pensar podem machucar, destruir relacionamentos e até criar situações difíceis de resolver. Mas quem domina a própria língua evita conflitos desnecessários e aprende a construir pontes em vez de muros. Outro aspecto importante é o controle dos pensamentos. Muitas vezes, a mente se enche de preocupações, suposições e cenários negativos que nem sequer são reais. Aprender a filtrar o que se pensa é essencial para evitar a ansiedade e o desgaste emocional. Quando um pensamento destrutivo surge, é possível questioná-lo. Isso é verdade ou é só um medo sem fundamento? Esse simples exercício ajuda a reduzir a influência de pensamentos negativos. O autocontrole também é fundamental na vida financeira. Quem não sabe administrar o próprio dinheiro acaba gastando por impulso, se endividando e gerando preocupações desnecessárias. Saber diferenciar desejos de necessidades, aprender a esperar o momento certo para investir e manter uma disciplina financeira são formas práticas de exercer autocontrole e evitar problemas futuros. Na vida espiritual, o domínio próprio também tem um papel crucial. Há momentos em que a vontade é desistir, agir de forma precipitada ou se afastar de Deus diante das dificuldades. Mas quem tem autocontrole sabe que a fé não pode ser baseada em sentimentos passageiros. Escolher continuar confiando, mesmo quando as emoções dizem o contrário, é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Os relacionamentos também se beneficiam muito do autocontrole. Saber ouvir antes de responder, respeitar o espaço do outro e evitar atitudes impulsivas fazem toda a diferença. Muitas discussões acontecem não porque há um problema real, mas porque alguém reagiu sem pensar. Mas quem aprende a se controlar, evita desgastes desnecessários e constrói laços mais saudáveis. A alimentação, o uso do tempo e até os hábitos diários também são áreas que exigem disciplina. Pequenas escolhas feitas todos os dias determinam a qualidade de vida a longo prazo. Quem sabe dizer não para o que não faz bem e escolher o que realmente importa, vive de forma mais equilibrada. O autocontrole não é sobre privação, mas sobre liberdade. A liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Exercer o domínio próprio não significa reprimir tudo o tempo todo, mas sim saber o momento certo para cada coisa. Há momentos para expressar emoções, momentos para agir e momentos para esperar. Quem aprende essa diferença evita muitos arrependimentos e toma decisões mais sábias. O desenvolvimento do autocontrole é um processo contínuo. Ninguém nasce sabendo controlar tudo, mas todos podem aprender. A prática diária, a oração e a busca por sabedoria fazem com que essa habilidade se fortaleça ao longo do tempo. E quanto mais autocontrole alguém tem, mais preparado está para enfrentar qualquer situação sem perder a paz. Com isso, a jornada para desintoxicar a mente e viver uma vida mais leve se torna muito mais concreta. Agora que todas essas áreas foram trabalhadas, é hora de colocar tudo isso em prática, porque conhecimento sem ação não transforma nada. Você passou por um processo profundo de entendimento sobre como desintoxicar sua mente e viver com mais leveza.
Mas saber não é o suficiente. É preciso agir. O que vai mudar a sua vida não é apenas o conhecimento, mas a forma como você o aplica no dia a dia. Então, que escolhas você fará a partir de agora? Vai continuar permitindo que a ansiedade e os pensamentos tóxicos controlem sua mente? Ou vai decidir confiar mais, se preocupar menos e viver de forma mais equilibrada? O caminho para a paz começa na forma como você alimenta sua mente. Escolha se cercar de verdades que edifiquem, pratique a gratidão, perdoe, confie no tempo de Deus e aprenda a descansar sem culpa. Sua mente pode ser sua maior prisão ou sua maior aliada, e essa decisão está em suas mãos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos que vão transformar sua forma de pensar e viver.